lembro do silêncio do norte do Maine, da lua Allagash, e de uma noite em que o próprio tempo se esvaiu. Esta história uniria memória, medo e o desconhecido no folclore americano. Lembro do silêncio remoto do norte do Maine, da crise energética dos anos 1970 e de um anseio por solidão que fazia a natureza selvagem parecer tanto refúgio quanto palco para perguntas ainda invisíveis. Foi quando percebi os sinais pela primeira vez. A floresta ficou mais sombria, um zumbido estranho flutuava no ar da noite, e um brilho pálido costurava-se ao longo do rio, como se o amanhecer tivesse recuado. Então, uma nave silenciosa pairou sobre os pinheiros, seu anel de luzes coloridas pulsando. Tentamos gritar, mas nossas vozes falharam enquanto a pressão subia em nossos peitos. O mundo se estreitou num túnel de luz e som, o tempo se fragmentou, as vozes se apagaram e nossos remos à deriva. Sentíamos que estávamos sendo observados, enquanto a água refletia ângulos estranhos e uma quietude. Memória e investigação. Em agosto de 1976, 4 amigos que remavam pela região selvagem de Allagash relataram ter perdido a noção do tempo, e mais tarde afirmaram ter memórias de abdução sob hipnose, moldando a forma como os casos futuros eram discutidos e analisados. Estávamos a quilômetros de qualquer estrada, o ar da noite frio, a corrente do rio quieta, o cheiro de pinho intenso. Sentíamos isolados, como se a floresta prendesse a respiração. Durante sessões hipnóticas posteriores, os 4 lembraram de 2 seres, de pele cinza, com olhos grandes, que conduziam exames a bordo de uma nave cujos painéis brilhavam com cores que mudavam e com instrumentos desconhecidos. A memória descreveu procedimentos, sondas e medições, em tom calmo e clínico. Os seres falavam com cuidado, enquanto sentíamos medo e reverência, e a sala vibrava com luz colorida. Depois, as horas pareceram evaporar-se. A canoa jazia como se intocada, mas a noite se adensou, e seus relógios mostraram um tempo muito além do que lembrávamos. As horas desaparecidas nos assombravam. Assim que a embarcação partiu, cambaleamos de volta à margem do rio. A floresta estranhamente silenciosa. Cada um carregava um novo fardo. Perguntas sobre memória, identidade e realidade. A memória emergiu sob hipnose anos depois, quando pesquisadores buscaram entender os acontecimentos. Os relatos descreviam uma embarcação, luzes coloridas e procedimentos parecidos com exames, acompanhados de um medo esmagador. A reação do público permaneceu cautelosa. As pessoas queriam provas e alguns desconsideraram o testemunho. Outros sugeriram golpes ou interpretações equivocadas de fenômenos naturais, enquanto alguns perguntavam se a memória pode enganar a verdade. Do ponto de vista acadêmico, o caso Allagash está entre os primeiros relatos de abduzidos que recorreram à hipnose para recuperar memórias, suscitando controvérsias sobre a confiabilidade e a natureza da realidade. A geografia ancorou a experiência. A paisagem acidentada do norte do Maine, na região do Allagash, rios largos, florestas de abeto, afloramentos de granito, preparou o terreno para um momento que seria debatido por décadas. Sob hipnose, 4 seres descritos com olhos grandes e pele cinza conduziam exames de rotina. A cena era emoldurada pelo brilho de uma nave, diferente de qualquer laboratório terrestre. Eu senti medo e assombro na mesma medida, medo do desconhecido, assombro pela precisão que esses seres demonstravam, como se a ciência tivesse saído de um sonho. Voltar à vida normal não foi fácil. A mente carregava seu novo fardo como um manto. Os amigos perceberam mudanças em nossas conversas, em nosso sono e em nossas perguntas sobre a realidade. No Maine, a história despertou curiosidade pela região selvagem de Allagash. Guias, estudiosos e entusiastas debateram e visitaram, transformando um rio remoto em um polo da ufologia na cultura popular. A atenção da mídia chegou à medida que livros e artigos registravam o caso. Os críticos discutiam a confiabilidade da memória,
enquanto alguns encontravam uma verdade humana no medo e no assombro. Céticos defenderam explicações naturais: falhas de memória, paralisia do sono, má percepção de estrelas ou meteoros. No entanto, o núcleo emocional permaneceu autêntico para as testemunhas, assombrando seus dias da mesma forma. O interior da nave continua sendo motivo de discórdia. A hipnose descreveu painéis de luz que mudavam vermelho, verde e azul, talvez sinalizando função em vez de atmosfera. A memória nunca se fixou em uma única imagem. Apesar de não ter ocorrido nenhum trauma físico duradouro, o evento deixou um medo obstinado, no qual memória e crença se entrelaçaram, influenciando a forma como as testemunhas falavam sobre a realidade por décadas. Quanto a esse caso, permanece sem explicação. Não surgiu nenhuma evidência verificável para provar ou refutar a alegação de abdução, e o caso continua a provocar debate entre os pesquisadores. Tornou-se um símbolo na ufologia americana, ilustrando como memória, lugar e medo se entrelaçam. Abriu espaço para as narrativas de abdução que viriam ao longo dos anos 1980 e além. Allagash Wilderness Waterway, que faz parte das florestas do norte do Maine, se estende por corredores de rio acidentados. O isolamento é real aqui, e a noite pode parecer um estado à parte do mundo. Testemunhos locais e a memória cultural moldaram um respeito cauteloso pelo desconhecido. A natureza selvagem era reverenciada e também examinada pelos contadores de histórias, que a viam como aviso e maravilha. Estudiosos usaram o caso como pedra de toque para debates sobre a confiabilidade da memória na psicologia e na antropologia, destacando a fragilidade e a plasticidade da lembrança humana. Céus do norte claros ofereciam corpos celestes como companheiros constantes. A lembrança daquela noite se entrelaça com avistamentos de meteoros e com a maravilha da natureza, para essas testemunhas, da mesma forma. Mesmo hoje, a pergunta persiste: o que significa ser observado por algo além do nosso mundo? A resposta para nós não é a certeza, mas a humildade. Mesmo muito tempo depois, o caso de Allagash continua sendo um marco para as discussões sobre memória, contato e o desconhecido. Ele influenciou a imaginação pública, o debate acadêmico e o fascínio duradouro pela natureza selvagem do Maine. Voltamos à luz do dia, carregando perguntas. O Allagash ensinou que a memória é frágil, a maravilha persiste. A verdade pode residir no que ainda escolhemos lembrar.